Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá! Olha, para quem é da área de matemática, professor ou professora, tem uma questão que sempre aparece, né? Como é que a gente pega aquela teoria super complexa, super abstrata da análise real que a gente vê na faculdade e conecta com a realidade, com o dia a dia da sala de aula no ensino médio? É uma tensão que acompanha a carreira de muita gente. E é exatamente sobre isso, sobre esse desafio, que a gente vai mergulhar hoje. A grande pergunta que fica é essa. Afinal, a análise real é uma ferramenta que ajuda a gente a dar uma aula mais profunda, mais rica, ou ela acaba sendo um obstáculo? Um conhecimento tão teórico, tão distante, que parece não servir para nada na prática. O estudo que vamos ver hoje busca entender justamente como futuros professores fazem essa mágica de transformar a teoria em prática de verdade. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje, o mapa da nossa conversa. Primeiro, a gente vai entender o que é esse abismo que separa a matemática da faculdade e a da escola. Depois, vamos ver como dá para construir uma ponte, analisando como os significados são negociados e como a teoria e a prática, na verdade, se conversam. E por fim, a gente tira umas lições bem importantes para a formação de professores. Bora começar? Vamos lá, começando pela raiz da questão. Existe uma separação quase que histórica na formação de professores. Um verdadeiro abismo que coloca, de um lado, o conhecimento matemático super formal da academia e, do outro, aquele que é ensinado na escola. Esse slide aqui mostra bem essa divisão. De um lado, a gente tem a matemática acadêmica, puro rigor, abstração, focada em provar teoremas. Do outro lado, a matemática escolar, que tem outros objetivos pedagógicos. O conhecimento precisa ser bem recontextualizado. Não é que ela seja mais fácil, entende? Ela é diferente. E é aí que o nó aperta. E sabe, esse sentimento de estranheza tem até nome: dupla descontinuidade. Quem falou sobre isso foi o matemático Felix Klein, lá em 1932. A primeira ruptura é quando a gente entra na faculdade e, uau, que matemática é essa? Super abstrata. A segunda, e essa talvez seja mais frustrante, é quando a gente volta para a sala de aula para dar aula e pensa: tá, e o que eu faço com tudo aquilo que eu aprendi? É um sentimento bem comum, infelizmente. Mas como é que a gente constrói uma ponte para atravessar esse abismo? A pesquisa que a gente está analisando hoje não só aponta o dedo para o problema, não. Ela também oferece as ferramentas para a gente construir essa conexão. Vamos dar uma olhada nas bases teóricas que ajudam a unir esses dois mundos. A primeira ferramenta é o ambiente. São as chamadas comunidades de prática. A ideia aqui é simples, mas poderosa. Aprender a ser professor não é um processo solitário. Acontece em grupos, socialmente, quando os futuros professores sentam juntos, discutem, debatem e, principalmente, negociam os significados das coisas. É um processo coletivo, focado na prática real. E o que esses grupos fazem? Eles trabalham com as tarefas de aprendizagem profissional, as TAPs. São elas que botam a engrenagem para rodar. E o mais legal é que não são exercícios teóricos, de livro. Elas partem de material de verdade, da vida real. Uma resposta de um aluno, um trecho de uma discussão em sala. E isso força a conexão entre a teoria da análise real e os pepinos do dia a dia. Agora, isso aqui é a caixa de ferramentas. São as 8 práticas matemáticas pedagógicas. Elas dão um nome, uma linguagem concreta para aquilo que o professor pode fazer para construir a tal da ponte. Coisas como, por exemplo, evitar regras sem explicações ou usar objetos mais simples para estudar objetos mais complexos. São ações que têm o rigor da matemática, mas com um olhar totalmente pedagógico. Certo, já vimos o problema e as ferramentas. Agora vamos para a parte mais interessante: ver como isso tudo funciona na prática. Vamos analisar 2 casos que saíram direto do estudo, onde futuros professores usam esses conceitos para conectar a análise real com a sala de aula de verdade. O primeiro caso é sobre um clássico, né? Soma de frações. Todo mundo que já deu ou teve aula de matemática conhece. O procedimento padrão? Achar o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. Mas será que não tem um jeito de dar mais sentido para essa regra? E aqui está o pulo do gato. Um dos futuros professores, o Gabriel, ele lança uma outra ideia.
Em vez de só aplicar a regra do MMC, que às vezes parece mágica, ele sugere usar um conceito lá da análise real, super fundamental, a propriedade do elemento neutro da multiplicação. Ou seja, multiplicar uma fração por 1, só que escrito de um jeito inteligente, tipo 3 sobre 3. O ponto crucial aqui é o seguinte: ao fazer isso, ao evitar uma regra sem explicação e procurar outras justificativas, o Gabriel está fazendo exatamente o movimento de retornar à prática. Ele está usando um conhecimento super sofisticado da faculdade não para deixar a aula mais difícil, mas pelo contrário, para enriquecer e dar um porquê, um sentido muito mais profundo para uma regra comum da escola. Ok, vamos para o nosso segundo caso. Esse aqui parte de um lugar bem diferente. Ele começa com uma linguagem, digamos, criativa de um aluno do ensino médio para descrever um conceito matemático bem complexo. A resposta do aluno foi essa. Analisando uma função, ele simplesmente disse que H explodiu. Olha, é uma linguagem super informal, né? Seria muito fácil simplesmente descartar como algo impreciso. Mas a pergunta é, será que tem matemática por trás do explodiu? E, de novo, a análise do Gabriel é genial. Ele consegue olhar para além da palavra explodiu e enxergar o que o aluno entendeu. Ele saca que o aluno pegou a ideia de divergência de algo que cresce sem parar, sem limites. A linguagem é simples, mas a compreensão matemática está ali. E isso aqui ilustra perfeitamente o movimento contrário. É a prática que está informando a teoria. Ao valorizar o que o aluno disse, o Gabriel está aplicando a 7ª PMP, usar objetos mais simples para estudar objetos mais complexos. A palavra explodiu vira uma ponte, uma porta de entrada para a gente poder discutir o conceito formal de divergência lá da análise real. É incrível. O que esses dois casos mostram pra gente, então? Eles mostram que essa relação entre teoria e prática não é uma avenida de mão única, sabe? Onde a faculdade só despeja conhecimento na escola. É muito mais uma via de mão dupla, uma relação dinâmica. A grande sacada do estudo é exatamente essa. O conhecimento não é só transportado de um lugar para o outro. A prática da sala de aula, com seus desafios, com as perguntas dos alunos, até com a linguagem informal deles, tudo isso dá um novo significado, uma nova relevância para o conhecimento acadêmico. A análise real fica muito mais útil, muito mais viva, quando ela conversa com a escola. E este slide resume bem o modelo que os pesquisadores validaram com esse estudo. É um ciclo virtuoso. A gente começa construindo a partir da prática, como no caso do explodiu, onde uma situação da escola nos leva para um conceito acadêmico, e depois a gente retorna à prática, como no caso do MMC, onde o conceito acadêmico nos ajuda a transformar o jeito de ensinar na escola. Um alimenta o outro. Então tá, depois de tudo isso, o que a gente pode levar de lição para a formação de professores de matemática? Quais são as dicas práticas que saem dessa análise toda? Aqui estão os pontos-chave. Primeiro, o professor aprende de verdade na troca, na negociação coletiva de significados. Segundo, pegar coisas reais da prática, tipo as respostas dos alunos, é uma ferramenta muito, mas muito poderosa. Terceiro, a gente precisa criar espaços onde essa conversa entre teoria e prática possa acontecer. E, por fim, a grande mensagem: o rigor da análise real não precisa ser um bicho-papão. Ele pode e deve ser um grande aliado pedagógico. E a gente termina com essa pergunta para todo mundo refletir. Pensando na nossa própria prática, seja na formação de professores ou já na sala de aula, como é que a gente pode ativamente transformar aquele rigor matemático que às vezes parece tão distante num verdadeiro parceiro, num aliado para um ensino com mais sentido, com mais profundidade? Fica aí o convite à reflexão. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar